Escuta, ministro, agora mudando um pouco de assunto, a CGU defende um tema polêmico hoje, que é o lobby. Que é o Lobby. lobby. O senhor não acha que a legalização... Defende a regulamentação do lobby. Então, o senhor não acha que a regulamentação do lobby pode, assim, aumentar o nível de corrupção hoje? Por exemplo, a influência no Congresso, a influência na administração pública, no Executivo. O senhor acha que isso não pode ser perigoso para a administração? Pelo contrário, perigoso é hoje, que não há regulamentação nenhuma sobre lobby e alguém aqui nesta sala, ou dos telespectadores que estão nos ouvindo, acredita que não existe lobby? Que não está existindo lobby o tempo inteiro? Claro que está. O que nós precisamos é trazer isso para a superfície, dar transparência a essa atividade e não fechar os olhos como avestruz e ignorar o lobby. O lobby existe. Existe no Brasil, existe nos Estados Unidos, existe na Europa, existe no mundo inteiro o lobby. A questão é saber, devemos regulamentar para disciplinar o lobby, dizer o que pode e o que não pode, quando é que ele ultrapassa a linha do lobby legítimo e vira lobby criminoso, ilícito. É isso que nós defendemos. Mas o que é o lobby? A CGU já está há mais de um ano já discutindo essa questão e não se chegou ainda a consenso. Não há consenso sobre isso, sem dúvida. Por isso é importante você trazer isso ao debate público aqui, com jornalistas, não? Porque a população precisa participar dessa discussão. A propósito, o que o senhor considera legítimo no lobby e o que o senhor acha ilegítimo? Vamos lá. O que é o lobby? O lobby é uma atividade que se esforça para influir sobre a tomada de decisões. Eu quero influir sobre quem vai tomar decisão sobre um assunto que me interessa. Muito bem. Isso ocorre em qualquer lugar do mundo que exista democracia. É claro que nos países autocráticos isso aí já se dá de outra forma. Nas democracias isso ocorre, é evidente. Você procura influenciar decisões do poder legislativo normalmente. Grupos sociais de todo tipo estão diariamente dentro da Câmara e do Senado procurando o quê? Influenciar o voto dos seus deputados, ou dos deputados que não são seus, do que seja, para que votem a favor disso ou daquilo. O que se verificou na votação do salário mínimo? As centrais sindicais foram para lá fazer o quê? Fazer lobby para aumentar o salário mínimo. Nada mais legítimo do que isso. No judiciário, idem. Quando o Supremo vai decidir uma questão polêmica sobre aborto, anencéfalo, célula-tronco, reserva Raposa do Sol, vem grupos indígenas, vem grupos de produtores agrícolas, se vai discutir produtos transgênicos, vem grupos de defesa do consumidor e da saúde e vem grupos de produtores, de laboratórios, com interesses antagônicos, cada um querendo influenciar para que a decisão seja no lado do seu interesse. Tudo isso é lobby. Qual é o problema do lobby? O problema do lobby é quando ele cai na corrupção. No tráfico de influência? Na propina, no pagamento, na doação de verba, para você votar a favor do que eu quero. O mensalão se classificaria, se incluiria nesse rol aí? Está partindo de uma premissa sobre o conceito do que se chamou mensalão. Se era pagamento para deputados da base de governo votar a favor de governo, se era isso, é evidente que isso ultrapassa, obviamente, os limites do que se considera lobby legítimo. É evidente que não. Então, o que é que nós defendemos? É que haja uma legislação que obrigue os lobistas, porque há lobistas profissionais, há empresas de lobby organizadas. Algumas delas podem fazer um trabalho perfeitamente legítimo e decente dentro da lei. E elas devem ser as maiores interessadas na regulamentação disso, para que elas se distingam do lobby bandido, do lobby criminoso, do lobby da corrupção e da propina. Então, o que se quer? O que se tem no projeto, no anteprojeto que nós pensamos e elaboramos, esboçamos? Esse projeto definição... já está pronto na controladoria? Não, a controladoria tem discutido isso. Quais setores do governo que são contrários à regulamentação do lobby? O que nós propomos? Nós propomos que haja a definição das atividades de lobby, a definição das exigências, dos requisitos, seja para empresas,
seja para pessoas físicas que se proponham a exercer atividade de lobby. Eles têm que apresentar a sua atividade, que tipo de defesa, que tipo de interesse eles vão defender, em que setores eles vão atuar. Eles vão ter que se registrar, por exemplo, na Câmara dos Deputados, no Senado da República, do mesmo modo que é feito nos países civilizados. Ou seja, vão ter que usar crachá e expor... Usar crachá e se expor na atividade de lobista, expondo seus objetivos e os meios que eles utilizam. É isso que é trazer para a superfície para que seja visível a atividade de lobby. Quais setores do governo são contrários à regulamentação do lobby? Complementando, não há como é que está a discussão dentro do governo, são contrários, as pessoas têm opiniões divergentes a respeito. As pessoas são setores, né? O governo... Não há um setor que eu diga, aquele setor é contra. Não, num determinado ministério, por exemplo, era possível que houvesse uma autoridade com quem nós estávamos dialogando que entendesse que isto não era uma prioridade, não era algo que o governo deveria se empenhar, e que agora, na mudança de governo, o atual ministro já pensa diferente. Isso não porque dá para a falta de regulamentação não abre o caminho para aquela mala preta, para o dinheiro que entra... No nosso entendimento, sim, sem dúvida. A ausência de regulamentação mantém essa atividade na clandestinidade. E é isso que não é bom. Agora, ministro, como é que está hoje dentro do governo essa discussão? Como é que está? Olha, nós falamos que está com falta de consenso. Hoje... Isso, desde aquele seminário que a CGU promoveu, acho que foi o ano passado, se não me engano, o ano retrasado, já não havia consenso. E hoje, como é que está? Hoje nós não retomamos ainda a discussão depois, digamos, da mudança do governo. No governo da presidente Dilma, este assunto não foi ainda reposto na pauta e na agenda. Não houve tempo ainda para isso. Ministro, certamente nós vamos repor isso na agenda em algum momento, brevemente. Ministro, esse assunto merece um programa inteirinho para ele. Especial para isso. Mas nós chegamos ao final, estamos encerrando. Agradecemos a presença do ministro-chefe da Controladoria Geral da União, Jorge Rage, dos jornalistas Roberto Maltico, do Jornal o Globo, e Edson Luiz, do Correio Brasiliense. É vocês que contribuíram com essa discussão aqui na TV Pública. Não esqueça de nos mandar suas críticas e sugestões para o e-mail 3a1@tvbrasil.org.br. Obrigado pela audiência. A gente se vê na próxima quarta-feira aqui na TV Brasil. Até lá.